Olá a todos. No vídeo de hoje será sobre os anjos, o que são e qual o papel deles segundo a Bíblia. Primeiro, qual o significado de anjo? A palavra anjo vem do grego angelos, que significa mensageiro. Já no hebraico, anjo é malak, que também significa mensageiro. Então, malak, angelos e anjo, todas elas significam a mesma coisa, mensageiro. O termo mensageiro certamente remete ao papel dos anjos de transmitir e executar ordens divinas. Ângelos e Malak na Bíblia se referem a mensageiros celestiais, mas também é usado para mensageiros humanos, como João Batista, que enviou mensageiros para perguntar a Jesus se ele era o Messias. Esses homens enviados por João Batista são chamados de ângelos. Lucas 7:24. Tendo-se retirado os mensageiros, ou os ângelos, passou Yahushua a dizer ao povo a respeito de João Batista: Que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Logo depois, no texto, Jesus chama João Batista de anjo, ou seja, seu mensageiro. Lucas 7:27. Este, João Batista, é aquele de quem está escrito: Eis que eu envio diante da tua face o meu mensageiro, ou o meu ângelos, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Agora um exemplo em hebraico temos Gênesis 32:3. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. Aqui os homens que Jacó envia são chamados Malak, mensageiros. Resumindo, anjo é mensageiro, mas o mensageiro nem sempre é um anjo. Então, para saber se o mensageiro que aparece no texto é um mensageiro de Deus ou um mensageiro humano, vai depender do contexto da passagem, para identificar o anjo através da descrição feita no texto. Outra palavra grega utilizada para se referir aos anjos é pneuma, que significa espírito. Essa palavra designa os anjos caídos, na expressão espíritos imundos. Na carta aos Hebreus, essa palavra se refere aos anjos de Deus como espíritos ministradores. Os termos principados e potestades também são utilizados para se referir aos anjos, sejam os anjos caídos ou os anjos de Deus, dependendo do contexto. Também tem os querubins e serafins, mas vou explicar todos esses nomes mais para frente no vídeo. Vamos começar com a origem dos anjos, quando eles foram criados. Jó 38, 4 e 7. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Diga-me, se tens entendimento. Quando as estrelas d'alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Nessa parte, Deus fala a Jó que os anjos estavam presentes na fundação do mundo. A criação de Gênesis parece descrever somente o mundo físico, porém é certo afirmar que tudo foi criado antes do sétimo dia. Então não tem como os anjos terem sido criados depois. Por isso, é bem provável que o céu espiritual e os anjos foram criados antes do mundo físico, e eles assistiram Deus criando a terra. Neemias 9:6. Só tu és Yahweh, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Aqui Neemias organiza os eventos da criação da seguinte forma: primeiro o reino celestial foi criado, e os anjos nele, e depois foi feito o reino físico, com os humanos nele. Então sim, os anjos passaram a existir um pouco antes de Gênesis 1. A terceira pergunta: existem anjos bons e anjos maus? Judas 1:6. E há anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Ele os tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. 2 Pedro 2:4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no Tártaro, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Sim, a Bíblia afirma que existem anjos bons e anjos maus. Porém, é importante saber que originalmente Deus criou todos os anjos bons.
Porém, os anjos também têm livre-arbítrio, como nós, e parte deles escolheram desobedecer a Deus. Alguns dos anjos não guardaram seu estado original e caíram em pecado. Portanto, antes mesmo do pecado ter origem no mundo físico, através da queda do homem, ele teve origem no mundo espiritual, com a queda de alguns seres angélicos. De todos os anjos caídos, também chamados comumente de espíritos imundos e demônios, a Bíblia informa o título de apenas o principal deles, Satanás. Já os anjos bons são chamados de forma geral de anjos eleitos, santos anjos, anjos de luz e anjos de Deus. Dentre todos os anjos de Deus, a Bíblia indica o nome de apenas 2 deles, Gabriel e Miguel. Apocalipse 12, 7 e 9 descreve como aconteceu a separação de anjos maus e bons. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Perceba que Satanás e os anjos caídos são jogados na terra, e não no lago de fogo. Então, essa não é a guerra final, mas uma guerra antiga, e atualmente, Satanás e os anjos caídos estão localizados aqui, na terra. Terceira pergunta: quantos anjos existem? Salmos 68, 17. Os carros de Deus são miríades, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. A Bíblia não diz quantos anjos existem no total, mas ela informa que o número dos anjos de Deus constitui um poderoso exército. Os próprios anjos são chamados de exército de Deus, o que mostra que eles são muitos mesmo. Uma pequena amostra desse número pode ser vista nas palavras de Jesus Cristo no Getsemane. Ele disse que se pedisse, o Pai lhe enviaria mais de 12 legiões de anjos, em Mateus 26:53. Não sabemos o número exato de uma legião de anjos, mas comparando com uma legião romana, pois Roma era quem dominava na época que o Messias disse isso, então uma legião teria por volta de 5.000 soldados. 12 legiões, então daria 60.000 anjos. Em Apocalipse 5:11, o apóstolo João afirma: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número é milhões de milhões e milhares de milhares. Hebreus 12:22 também fala sobre os incontáveis milhares de anjos. Quanto ao número dos anjos maus, a Bíblia informa que eles também são muitos e podem andar em legiões. Marcos 5, do 8 ao 9. Porque Yahushua lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Percebe que o demônio se compara a uma legião. Depois, ficamos sabendo quantos demônios eram. Marcos 5:13. Yahushua o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeira abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Apocalipse informa que a terça parte dos anjos desobedeceu ao Criador. Apocalipse 12, do 3 ao 4. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, aos quais lançou para a terra. Logo depois disso vem a guerra angélica que vimos antes. O fato dos anjos não poderem procriar e nem morrer como os humanos implica, na verdade, que Deus criou os anjos de uma só vez, com um número completo. Em outras palavras, o número de anjos hoje é o mesmo de quando foram criados por Deus. Todos os anjos do início da criação são os mesmos e todos eles estão vivos até hoje. Então, supondo que Deus criou no começo 1 bilhão de anjos, atualmente existem 1 bilhão de anjos, nem mais nem menos. As funções dos anjos. Atos 7:53. Vós que recebestes a Torá por ministério de anjos e não a guardastes. Os anjos aparecem na Bíblia executando várias funções. Eles realmente trabalham, auxiliando o Criador em manter as coisas funcionando.
Não porque Deus precisa, mas sim porque Deus quer. Isso é um gesto de confiança de Deus para com os anjos, e todas as funções possuem o objetivo final de honrar e obedecer à vontade de Deus. O que reforça essa ideia é a expressão que Hebreus 1,14 usa para se referir aos anjos, que é de espíritos ministradores. Um ministro, em termos humanos, auxilia o presidente, tomando conta de uma área específica do governo. Ministro da Saúde, ministro da Educação e afins. Porém, o poder supremo é de fato do presidente, enquanto os ministros são auxiliadores. Os anjos adoram a Deus constantemente, sem cessar. A Bíblia está em nossas mãos hoje por serviço de anjos. Eles observam e protegem o povo de Deus. Ao longo da história registrada nas Escrituras, os anjos comunicaram bênçãos como o nascimento de crianças e executaram juízos divinos como Sodoma e Gomorra. Já na segunda vinda do Messias, os anjos virão como ceifeiros e soldados. Agora vamos discutir sobre os atributos dos anjos, o que eles são capazes de fazer. O primeiro atributo, eles são extremamente rápidos. De forma poética, o profeta Ezequiel compara a velocidade de locomoção dos anjos a um relâmpago. Ezequiel 1,14. Os seres viventes iam e vinham à semelhança de relâmpagos. Para você ter uma noção, a velocidade de um relâmpago é de 400 mil km por hora. Aos nossos olhos, isso é praticamente instantâneo. Porém, isso também indica que os anjos não são onipresentes. Apesar de serem espíritos, os anjos são limitados ao tempo e ao espaço, e assim não podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Segundo atributo, os anjos são extremamente fortes e poderosos. Salmos 103:20. Bendizei a Yahweh, todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Isaías 37:36. Então saiu o mensageiro de Yahweh, e feriu no arraial dos assírios a 185.000, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Um único anjo matou 185.000 soldados assírios. Eu sei que esse não é um anjo comum, eu falo sobre isso em outro vídeo, mas essas passagens deixam clara a superioridade de um ser espiritual para um humano. Um feito de força muito nítido e palpável é quando um anjo de Deus remove a pedra do sepulcro que Jesus estava. Mateus 28:2. E eis que houve um grande terremoto, porque um mensageiro de Yahweh desceu do céu. Chegou-se e removeu a pedra, e assentou-se sobre ela. Segundo especialistas, uma pedra de sepulcro teria em média 2 metros de diâmetro e 30 centímetros de espessura, pesando cerca de 4 toneladas. Para fechar o sepulcro, precisaram de vários homens e colocaram trilhos embaixo para mover a pedra, provavelmente. Para vocês terem uma noção, oficialmente o maior peso que um humano já levantou é 500 quilos, meia tonelada, sem levar em conta as proporções de uma rocha enorme para uma barra. O anjo, sem esforço, se mostrou 8 vezes mais forte que o homem mais forte do mundo. Terceiro atributo, os anjos são, entre aspas, imortais. Lucas 20:36. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Os anjos não morrem, só por serem espíritos eles não estão sujeitos à morte, nem doenças e não envelhecem. Além disso, eles também são imortais, mas essa imortalidade dos anjos é uma imortalidade condicional. Não é algo inerente a um anjo, mas sim algo concedido por Deus, pois o único que é imortal em essência é Deus. 1 Timóteo 6,16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele, honra e poder eterno. Amém. Quarto atributo, os anjos são extremamente inteligentes. 2 Samuel 14:20. Para mudar o aspecto deste caso, foi que o teu servo Joabe fez isto. Porém, sabe, meu senhor, segundo a sabedoria de um mensageiro de Deus, para entender tudo o que se passa na terra. Nesse contexto, a moça que estava amando de Joabe compara a sabedoria de Davi com a de um anjo. Os anjos não morrem. Todos os anjos feitos no início da criação existem até hoje, e se a criação tem milhares de anos, cada um dos anjos tem milhares de anos de idade. Pense em quanto conhecimento acumulado eles têm.
Um só anjo deve ter conhecimento que supera todas as maiores mentes da história humana, juntos. Os anjos devem saber muita coisa sobre o Criador, sobre o céu e quase tudo sobre o nosso mundo. Porém, os anjos não sabem tudo, nem são oniscientes. Mateus 24:36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Quinto atributo: os anjos podem se transfigurar. 2 Coríntios 11:14. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em mensageiro de luz. Zacarias 5:9. Levantei os olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram o Efa entre a terra e o céu. O anjo, quando vem à terra, ele assume forma humana, virando homens e também mulheres. Uma curiosidade é que Zacarias 5:9 é a única passagem onde um anjo se transforma em mulher. A maior parte das vezes, os anjos se transformam em homens. Sexto atributo: anjos não têm sexo. Mateus 22:30. Porque na ressurreição nem se casam nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. Essa era intuitiva já. Se os anjos são espíritos, eles não têm sistema reprodutor, então não se casam, pois um dos propósitos do casamento é formar uma família. Dos anjos que apareceram na Bíblia, todos eram do gênero masculino, como Gabriel e Miguel, mas anjo em si não tem sexo. Sétimo atributo: os anjos são imperfeitos. Jó 4:18. Eis que Iá não confia nos seus servos, e a seus anjos atribui imperfeições. O próprio fato de existirem anjos que pecaram e viraram demônios prova que eles são imperfeitos. Têm livre-arbítrio como nós, individualidade, personalidade e vontades. Qual a aparência dos anjos? Os anjos são seres espirituais, ou seja, eles vivem no céu, uma dimensão diferente do mundo físico. Mas às vezes os anjos também podem se manifestar de forma visível, inclusive de modo semelhante à forma física humana, como os anjos que apareceram para Abraão, Ló e Maria Madalena. Na maioria das vezes eles são vistos reluzentes e com vestes brancas. Mas será que existe uma, entre aspas, biologia angélica? 1 Coríntios 15, 40, 44. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Segundo Paulo, existe corpo físico, terrestre, que são os corpos humanos, e também corpos celestes, espirituais, que são os corpos angélicos. Então anjos têm sim um corpo, uma forma, que é espiritual. Sabe-se que tudo que é espírito é invisível e imaterial para o nosso mundo, ou seja, não podemos vê-los nem podemos tocá-los, a menos que eles se manifestem. Sempre que um anjo se manifestou na Terra, ninguém na Bíblia conseguia distinguir aquele anjo de um humano pela aparência, a menos quando ele anunciava que era um anjo ou quando fazia algo extraordinário. Ou seja, a aparência de um anjo manifestado era semelhante à de uma pessoa normal. Agora, esses seres angélicos que têm uma aparência bem diferenciada de anjos, mensageiros comuns, são os querubins e os serafins. Vamos começar pelos querubins. A primeira vez que eles aparecem é para guardar a árvore da vida, depois da queda de Adão, no Jardim do Éden. Depois, Moisés é ordenado por Deus para fazer querubins com asas estendidas na tampa da Arca da Aliança. E é nesse momento que descobrimos que os querubins são alados. Eles também foram estampados nas cortinas do tabernáculo e paredes do templo. E Salomão fez 2 querubins enormes de mais ou menos 4,5 metros de altura, dentro do templo, para ficarem ao lado da Arca da Aliança. Até aí sabemos que os querubins são seres espirituais com asas que guardam as coisas de Deus. Se formos letra por letra da palavra querubim, Kaf é uma palma de mão e significa permitir. Resh é a cabeça de um homem e significa princípio. Vav é um prego e significa proteger. E Bet é uma tenda e significa casa. Permitir, princípio, proteger e casa. Transformando isso em uma frase seria permissão para o principado proteger a casa. Ezequiel 1, do 5 ao 11 e Ezequiel 10, 12.
Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. A forma de seus rostos era como de homem. À direita, os 4 tinham rosto de leão, à esquerda, rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. Assim eram seus rostos. Suas asas se abriam em cima. Cada ser tinha 2 asas, unidas cada uma ao do outro. Outras 2 cobriam o corpo deles. Todo o corpo dos querubins, suas costas, as mãos, as asas e também as rodas que os 4 tinham, estavam cheias de olhos ao redor. Na sua visão, Ezequiel descreve os anjos, no qual ele chama de seres viventes e querubins, carregando o trono de Deus. No contexto, Deus havia abandonado Israel para ser invadida pela Babilônia, como consequência da infidelidade do seu povo. Por isso que tem rodas no trono, transformando o seu trono em carruagem e saindo para fora do templo. Ezequiel, no capítulo 1, descreve os querubins da seguinte forma: 4 rostos, um de homem, um de leão, um de boi e um de águia. 4 asas, 2 cobriam o corpo e 2 estendidas. 4 mãos debaixo das asas. Pernas retas com pés de bode. Olhos ao redor do corpo, costas, mãos e asas. Seus corpos eram como carvão em brasa, e deles saíam fogo e relâmpagos. Voltamos nos querubins depois. Vamos para os serafins. A única vez que serafins são mencionados é em Isaías 6. Isaías 6, do 1 ao 7. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o soberano assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é Yahweh dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoada o teu pecado. Nesse trecho, vemos que os serafins estão ao redor do trono de Deus, adorando-o, e que eles têm 6 asas, pés, mãos e cabeça. Ezequiel descreve os querubins, Isaías descreve os serafins. Os querubins teriam 4 asas, e os serafins teriam 6 asas, ou seja, diferentes. Mas na verdade, os dois falam da mesma coisa, e eu afirmo isso por causa da visão do apóstolo João. Apocalipse 4, do 6 ao 8. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também, no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando. E os 4 seres viventes têm cada um deles, respectivamente, 6 asas. Estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é Yahweh Elohim, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. João fala de 4 seres viventes, como em Ezequiel. Os olhos ao redor do corpo, como em Ezequiel. Rostos de animais, como em Ezequiel. Ao invés de 4, são um para cada, mas os animais são os mesmos, mudando só o boi para novilho, que é um boi jovem. Uma estrutura de cristal, como em Ezequiel, 6 asas, como em Isaías. Uma estrutura de cristal, como em Ezequiel, 6 asas, como em Isaías. Ao redor do trono, como em Ezequiel e Isaías, adorando a Deus, dizendo aquela frase Santo, 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 como em Isaías. A semelhança das visões e das descrições, fica nítido que Ezequiel, Isaías e João estão falando da mesma coisa. O apóstolo João foi o último dos profetas e fez várias referências a Ezequiel e Isaías no livro de Apocalipse. É explícito que esses livros estão conectados, mas isso é assunto para outro vídeo. No entanto, a visão de João parece ser uma visão mais clara e completa das visões de Ezequiel e Isaías. Então os querubins que Ezequiel viu e os serafins que Isaías viu é um grupo específico que João viu, os 4 seres viventes.
um com o rosto de homem, um com o rosto de novilho, um com o rosto de águia e um com o rosto de leão, ambos com 6 asas e cobertos de olhos, ao redor do trono de Deus. Eles carregam o trono como em Ezequiel e louvam a Deus como em Isaías. Ezequiel 10:20. São estes os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e fiquei sabendo que eram querubins. Mas por que Ezequiel disse que os seres viventes têm 4 asas? Provavelmente a visão de Ezequiel era mais simbólica ainda do que a visão de João, e o número 4 parece algo mais representativo do que absoluto, um número que representa os seres viventes, pois eles são 4. Note que o número 4 está presente na visão de Ezequiel como um todo, 4 rostos, 4 asas, 4 rodas. Para reforçar ainda mais de que o número 4 é a representação por parte dos querubins, Ezequiel posteriormente diz que os querubins tinham 2 rostos. Ezequiel 41:18. Querubins e palmeiras, de sorte que cada palmeira estava entre querubim, e cada querubim tinha 2 rostos. Ou seja, os querubins esculpidos nos véus, na Arca da Aliança e nas paredes do templo eram representações artísticas, não necessariamente exatas, pois realmente um desenho tem o papel de representar, não de ser exato. Apocalipse 7:11. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Percebe a diferença? Esse texto faz distinção entre os 4 seres viventes e os anjos. Esses 4 seres viventes seriam anjos que foram escolhidos para a escolta pessoal de Deus. As descrições de aparência de Ezequiel, Isaías e João são a respeito desses 4 seres viventes. Eu não sei se todos os anjos têm essa mesma aparência, é provável, mas não tenho certeza. O padrão do corpo humano é uma cabeça, 2 braços e 2 pernas. Será que os anjos são todos iguais nesse aspecto como a gente? Se sim, todos teriam 6 asas e um rosto. Mas é claro que anjos não precisam de asas para voar, pois eles são espíritos, pneuma, que significa vento, que vem de pneu, que significa ar. Resumindo então, querubins e serafins são funções, e as aparências descritas em Ezequiel e Isaías são a respeito de um grupo específico, os 4 seres viventes. Eu vi um vídeo sobre anjos do canal Estranha História antes de fazer esse vídeo. Muito bom, recomendo. Só tem algumas ressalvas. O paralelo entre os querubins de Israel e os caribus do Oriente Médio, como o Lamassu, é uma curiosidade interessante, mas na minha opinião não é confiável, pois esses caribus, apesar de serem parecidos com os querubins em relação a ter asas, partes de animal e ter conexão com tronos e proteção, os querubins não são quadrúpedes, e nem são animais híbridos como os Mishivesen, que é dito no vídeo. Os querubins, na verdade, são humanoides. Ezequiel 1:5. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta, tinham a semelhança de homem. A todo momento, Ezequiel diz a semelhança. Semelhante e igual não são a mesma coisa. Ezequiel parece tentar explicar algo celestial comparando com algo do nosso mundo, dando um tom simbólico. Como o Rodrigo Silva bem colocou, é perigoso achar que culturas do Oriente Médio estarão corretas só por serem próximos de Israel e serem da mesma época, pois o mundo vem distorcendo e criando sua própria interpretação da Bíblia. Um exemplo disso são as religiões e a história de Tammuz. Então, quem me garante que os caribus não são uma distorção dos querubins? Eu prefiro ficar no certo do que ir no duvidoso. Também tem a questão dos ofanins, que seriam anjos que são rodas, o que eu também discordo. Ofanim significa rodas em hebraico. Ofan é roda e nin é plural, ou seja, rodas. Lembra que os querubins sustentam o trono de Deus? Deus está saindo do templo e, para mostrar esse movimento na visão de Ezequiel, ele coloca rodas no trono, transformando numa carruagem. Ofanins não são anjos, são rodas divinas conectadas aos querubins. O próprio livro de Ezequiel explica isso. Ezequiel 10, do 16 ao 17. Andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles, e levantando os querubins as suas asas, para se elevarem sobre a terra,
as rodas não se separavam deles. Parando eles, paravam elas, e elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o espírito dos seres viventes estava nelas. Ou seja, as rodas têm o espírito dos querubins, elas estão conectadas com os querubins e são controladas, virando uma extensão do trono de Deus, para que vire uma carruagem. Resumindo, a aparência padrão dos anjos é incerta. Ofanim não é um tipo de anjo, e a aparência dos querubins e serafins das visões de Ezequiel e Isaías são descrições dos 4 seres viventes de Apocalipse. Quais os tipos de anjos? Como os anjos estão organizados? A Bíblia também indica que os anjos estão organizados em diferentes cargos. Essas classes são mencionadas nos textos bíblicos da seguinte forma: querubins. Nesse cargo, o anjo tem a função de proteger e guardar as coisas de Deus. Gênesis 3:24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. No propiciatório, em cima da tampa da Arca da Aliança, havia 2 querubins esculpidos, para que a glória de Deus se manifestasse no meio deles. Números 7:89. Quando entrava Moisés na tenda da congregação, para falar com Iahua, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins. Assim lhe falava. Os querubins também escoltam e transportam o trono de Deus. Salmos 99:1. Reina Iahua, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Salmos 18:10. Cavalgava um querubim, e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Salmos 104:4. Fazes a teus anjos ventos, e a teus ministros labaredas de fogo. Na primeira vez que eu li, achei realmente que os querubins eram uma montaria, mas é uma metáfora para quando os querubins carregam o trono de Deus. Parece uma tempestade com nuvens e fogo, igualzinho Ezequiel viu. Ezequiel 1, do 4 ao 5. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela. E no meio disso, uma coisa como um metal brilhante, que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes. Serafins. Nesse posto, os anjos adoram e louvam ao redor do trono de Deus. 4 seres viventes. São 4 anjos ungidos, escolhidos para guardar o trono de Deus e adorá-lo. Quando eles carregam o trono, são querubins. Quando louvam a Deus, são serafins. Ou seja, os 4 seres viventes têm 2 cargos. No nosso mundo, eles seriam como os guardas reais, que prestam serviço exclusivo ao rei, que é Deus. Principados. Em termos humanos, um principado é um príncipe com autoridade sobre um reino. Então, principado é um anjo composto de príncipe, e que chefia um determinado povo ou nação, como por exemplo o principado da Pérsia, em Daniel. Potestades. O sinônimo de potestade seria autoridade, anjos que exercem algum tipo de autoridade. Atos 26:18. Para lhes abrires os olhos, e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Trocando fica converteres das trevas para a luz, e da autoridade de Satanás para a autoridade de Deus, como uma autoridade militar ou uma autoridade governamental. Mas o cargo de potestade é citado depois do de principado, o que parece ser que é abaixo dele na hierarquia. Usando a hierarquia real inglesa como comparação, potestade poderia ser um duque, que está logo abaixo do príncipe, e o duque cuida de uma região específica do reino. Arcanjo. Arcanjo não é um anjo, mas sim um título, um cargo, o líder dos anjos. Só pode existir um líder. O único arcanjo que existe é o arcanjo Miguel, que é Jesus Cristo. Existem outros cargos, poderes, domínios e tronos, que junto com potestades e principados são governantes e autoridades. Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Agora vou mostrar uma passagem bíblica que mostra essa hierarquia na prática. No contexto, Israel estava sob o domínio da Pérsia, e Daniel estava orando para entender as visões proféticas que teve, até que Deus mandou o anjo Gabriel para dar a interpretação. Daniel 10, do 12 ao 13. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então Gabriel veio à terra encontrar Daniel, mas o príncipe da Pérsia o impediu. Óbvio que esse príncipe não é humano, para lutar com um anjo. Claramente se trata de um principado maligno. O fato de Gabriel lutar com esse principado por 21 dias já mostra que Gabriel não é só um anjo mensageiro, mas um anjo de batalha poderoso, mais ou menos no nível de um principado. Deve existir uma hierarquia militar também, não só de governo, não tenho certeza, pois ocorreu uma guerra no céu no início da Bíblia, e terá outra guerra no final da Bíblia, e para guerrear tem que saber lutar, certo? Então os anjos, além de serem governantes, são também guerreiros. Os anjos também muitas vezes são chamados de exército, o exército de Deus. Continuando. Daniel 10, 20 ao 21. E ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja do meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Gabriel disse a Daniel que depois dali ele lutaria de novo contra o príncipe da Pérsia, e logo depois dele viria o príncipe da Grécia, e que Miguel o ajudaria a derrotá-los. O arcanjo Miguel é dito por Gabriel como um dos primeiros príncipes. Ele com certeza é o príncipe de Israel, pois quando ele diz vosso, ele não se refere só a Daniel, mas a todo o seu povo, Israel. Então Miguel, além de arcanjo, é o príncipe de Israel. Arcanjo, principados, potestades, poderes, domínios e tronos, traduzindo seria líder dos anjos, príncipes, autoridades, poderes, soberanias e realezas, respectivamente. Muitos aqui na internet vão dizer que arcanjo está abaixo de querubim, por conta dessa passagem. Judas 1,9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: Yahweh te repreenda. Bom, Miguel é o arcanjo, e baseando-se em Ezequiel 28,14, Satanás seria um querubim antes de virar o diabo. Muitos argumentam que pelo fato de Miguel não se atrever a proferir juízo contra Satanás, era por conta de arcanjo ser inferior ao querubim na hierarquia. O que não faz sentido. Primeiro, querubim é uma função, mais do que uma hierarquia. Seria parecido com um guarda real da Inglaterra, enquanto o arcanjo é simplesmente o rei, o mais alto na hierarquia, abaixo somente de Deus. Segundo, o arcanjo Miguel já derrotou o diabo, lá em Apocalipse 12, do 7 ao 9. Terceiro, no contexto que Judas usa essa passagem de Zacarias 3, ele estava alertando o povo de Deus para não ser como os anjos caídos, que desobedeceram a Deus, e como os outros povos que desrespeitam seus governos e autoridades, e por falta de compreensão se precipitam no julgamento, se corrompendo. Miguel mostrou submissão à sua autoridade, que é Deus, e mostrou sabedoria, pois o diabo já está condenado, e Miguel sabe disso. Então não tem motivo para se exceder sem necessidade, pois Deus mandou Miguel pegar o corpo de Moisés, não repreender o diabo. A hierarquia espiritual seria assim: Deus, o imperador, arcanjo Miguel / Jesus, que é o rei, principados, que são príncipes, potestades, que são duques, poderes, domínios e tronos seriam marquês, conde e visconde, respectivamente. 1 Pedro 3,22. E Yahushua, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus,
ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. 1 Coríntios 15, 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, os pés do mestre Yahushua. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, nosso Deus e Pai. Eu deixei de abordar alguns assuntos, me aprofundar neles, como o anjo da guarda, a origem de Satanás e como ele atua na Terra, para o vídeo não ficar muito grande. Então, se você quiser esses assuntos mais pra frente, próximos vídeos, por favor, deixa o like, se inscreve. E gratidão por assistir e até o próximo vídeo.